Será que você sabe o que são transtornos alimentares? Será que você sofre disso? Muitas vezes, quando você começa um processo de emagrecimento, avaliação para cirurgia bariátrica, isso pode ser um tema que pode te atrapalhar ou que você pode confundir. Então, hoje eu vou te explicar tudo sobre isso. Fica aqui até o final. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Tâmara Ramos, eu sou psicóloga clínica, especialista na terapia cognitivo-comportamental e trabalho com pacientes bariátricos há mais de 10 anos, tanto com equipes multidisciplinares quanto com consultório clínico particular. E o que acontece é que quando você pensa em um processo de emagrecimento, ou um processo muitas vezes compulsório, ou a gente às vezes fala de alimentação e ansiedade, sempre aparece um tema relacionado a: será que eu tenho compulsão por doces? Será que eu tenho compulsão só num período da tarde? Será que eu sofro de alguma questão alimentar e ninguém me falou ainda? Quero fazer a cirurgia bariátrica, será que alguma coisa está interferindo? E a questão é que transtornos alimentares são um tema muito importante, muito amplo. Ele não é tão divulgado como deveria ser, e hoje eu vou explicar para vocês de uma forma prática, direta, simples e quais seriam os tratamentos possíveis. Transtornos alimentares são um tema muito importante. Quando a gente pensa em emagrecimento, bariátrica, colocar balão intragástrico ou lidar com a sua ansiedade de um modo mais saudável, pode ter certeza que alguma questão alimentar provavelmente vai aparecer. Quando a gente fala de obesidade, a gente sabe que a obesidade ela é multifatorial. É uma doença crônica multifatorial. Um dos componentes dela é o comportamento alimentar. E se o seu comportamento alimentar tiver alguma questão, vai atrapalhar o seu resultado, vai atrapalhar a sua constância no processo. Então, o que são transtornos alimentares? É uma maneira ruim, desajustada, desequilibrada de lidar com a alimentação. Eu trouxe aqui a definição para vocês do DSM-5, que é o manual de diagnósticos em relação à saúde mental. E é internacional, a gente usa isso para classificar e entender o que a pessoa está passando. Então, eu trouxe aqui a definição para falar para vocês. De acordo com o DSM-5-TR, que é a atualização mais nova, um dos transtornos aí, a gente tem alguns transtornos alimentares. Então, ele vai falar de anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, que são os três principais, e a gente tem outros subdiagnósticos, diagnósticos mais raros. Então, eu vou me concentrar nestes três para explicar para vocês o que é. De acordo com o DSM, a anorexia nervosa, ela é caracterizada por uma restrição da ingesta de caloria, o que vai levar a um peso significativamente baixo, junto com um medo intenso de você ganhar peso. Normalmente, os sintomas são uma perda de peso extrema na anorexia, distorção da imagem corporal e desnutrição severa. A anorexia nervosa, ela é quase como se fosse uma distorção que a pessoa tem em relação a si mesma, em que ela se vê muito maior em relação à composição corporal do que ela realmente é. E esse medo é tão patológico que vai levar essas pessoas a desenvolver uma relação quase como fóbica com a alimentação, com qualquer tipo de comida. No final do vídeo eu vou indicar um filme para vocês verem, para quem quiser saber mais sobre o assunto, tá bom? Não vou esquecer. E a anorexia, ela normalmente começa ali na adolescência. Ela tem componentes sociais, componentes genéticos, neurológicos, que afetam a pessoa. Então, a anorexia, ela é uma doença. E muitas vezes a gente não percebe que alguém tem esse comportamento porque a pessoa ainda não chegou num peso patologicamente baixo. Ou seja, abaixo de um MC18 ali, né? Que a pessoa vai ter uma desnutrição muito, muito intensa. Porque ela simplesmente não come. Muitos pacientes, eles evitam comer perto de pessoas, eles fazem jejuns prolongados de 24 horas, se alimentam de comidas muito, muito pouco calóricas, como, por exemplo, bebidas hidrolisadas como Gatorade, frutas, e eles tendem a compensar isso de alguma forma. Por exemplo, fazer atividade física quando é anorexia purgativa, que é uma outra classe de diagnóstico dentro de transtornos alimentares. A gente também tem a bulimia nervosa, que seria uma pessoa que tem também uma questão muito recorrente relacionada ao peso, mas ela tem associado um descontrole na ingesta de caloria. Enquanto a anorexia, você tem uma diminuição, a pessoa ela tem uma repulsa, ela não vai ingerir. A bulimia,
ela tem a característica da pessoa ter episódios de compulsão seguidos por um episódio purgativo. Por exemplo, a pessoa tem um episódio de compulsão, come ali 3.000 calorias em um episódio de 2 horas, ela perde o controle, ela tem a sensação de que ela não consegue controlar. Não é discriminativo que ela vai comer, então assim, só vai comer doce. Não é isso. Ela vai comer qualquer coisa. E aí ela vai sentir uma intensa culpa, um intenso desconforto, um intenso medo de ganhar peso. E ela vai fazer algo purgativo, como por exemplo, uso de laxantes, induzir o vômito, fazer alguma atividade física muito intensa para tentar eliminar isso que ela comeu. Então, a bulimia tem uma comorbidade ali que é o sobrepeso, porque existe uma ingesta. A anorexia, a pessoa normalmente vai perdendo esse peso. Na bulimia, a pessoa tende a manter ou a aumentar de peso. Não é regra, porque a gente sabe que dentro da psicologia, do ser humano, a gente tem muitas variações, mas na sua grande maioria é dessa forma. E o último que eu vou destacar para vocês hoje é o transtorno de compulsão alimentar, que ele é muito confundido. Você já deve ter ouvido, ou já deve ter falado a seguinte frase: eu tenho compulsão por doce. Eu tenho compulsão alimentar por doce às vezes à noite. Eu queria te falar que isso não é compulsão alimentar, em sua grande definição. Compulsão alimentar se caracteriza também por uma pessoa que tem a compulsão alimentar, não é discriminativa, ela não vai ingerir somente uma classe de alimentos, ela vai ingerir doce, salgado, azedo, pão, arroz, macarrão, não importa. Mas ela não tem um episódio purgativo depois. Ela tem os sentimentos de culpa, ela tem sentimentos desconfortáveis, de tristeza, de vergonha. Ela fica desconfortável, ela tem uma sensação de descontrole, mas ela não tem um episódio purgativo. Então, o transtorno de compulsão alimentar, ele é muito comórbido, ele transita muito junto com a obesidade. Porque é um paciente que tem, normalmente, uma pessoa que tem um descontrole. Quando tem um episódio, sente que não vai conseguir parar. E só para realmente quando passa mal ou quando não cabe mais aquela alimentação. Os transtornos alimentares, eles precisam de tratamento. Quando você acha que você vai lidar sozinho, é muito complicado, porque a tendência natural desses transtornos é se manterem dessa forma. E as pessoas tendem a sofrer. Então, é importante que você saiba que o transtorno alimentar, seja qual for, ele tem tratamento. Especialmente quando você pensa na compulsão alimentar e objetivo de emagrecimento. Se você não trata, não é um balão que vai resolver, não é a cirurgia bariátrica que vai curar a sua compulsão alimentar, não é. Você precisa de um tratamento psicológico e muitas vezes psiquiátrico. Então, hoje, o melhor tratamento, quando eu falo melhor, não é na característica de valor, mas é na característica de tratamentos que têm evidências científicas. Que é o quê? Foram feitos estudos, pesquisas, observação de pacientes ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, e se viu que existem tratamentos mais eficazes do que outros, não em detrimento de outros, ok? E atualmente o que a gente tem de melhor, de padrão ouro, é a terapia cognitivo-comportamental clássica, e em especial a DBT, que é um tratamento para regulação emocional. A compulsão alimentar, a compulsão alimentar, a anorexia, a bulimia, o transtorno alimentar de modo geral, ele transita muito com uma desregulação das emoções. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem a premissa de ajudar o paciente a vir para um nível de regulação emocional, alcançar o equilíbrio e controlar os seus próprios comportamentos. Então, muitas vezes também vai ser comórbido, o tratamento ele vai transitar, não comórbido, ele vai transitar com um tratamento psiquiátrico, para que o paciente também tenha uma ajuda medicamentosa, porque existem desregulações neurológicas que precisam ser tratadas. Então, esse vídeo é para que vocês entendam um pouco mais do que pode acontecer. Exagero alimentar é diferente de compulsão alimentar. Modo fóbico de engordar é diferente de uma preocupação com a sua saúde. A questão de fazer uma dieta intensa em que você restringe 100% da sua alimentação ao ponto de emagrecer e de passar mal é diferente de você ter uma dieta regulada, bem ajustada, calculada dentro das suas necessidades e com objetivo específico. Uma das características dos transtornos alimentares também é a falta de um objetivo. A pessoa muitas vezes emagreceu, como por exemplo a anorexia nervosa,
e ela continua querendo perder peso, ela tem uma distorção da imagem. Então, isso é diferente de um padrão de normalidade. Se você tem dúvidas sobre isso, você precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra para fazer o seu diagnóstico, entender se você realmente tem um transtorno alimentar, se você tem características que precisam de tratamento ou se você tem exageros. Ou se você não tem nada e realmente são outras questões que podem estar acontecendo, como por exemplo, ansiedade ou depressão que interferem na sua alimentação, no seu apetite. Espero que tenha ficado claro. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou responder e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, quase que eu me esqueci. São 2 filmes legais para vocês verem que são relacionados a transtornos alimentares. Um filme tem review aqui no canal, que é The Whale, ou A Baleia. Tem aqui no canal, é só você procurar que tem um link para você assistir a minha análise desse filme, que fala sobre compulsão alimentar e obesidade. E o outro filme é um filme que chama O Mínimo para Viver, fala sobre transtornos alimentares em geral. Farei uma review dele aqui também em breve. Aproveitem a dica.